palavra de hoje é sobre o final dos tempos e a urgência do Evangelho. Uma palavra que por muito tempo, não que eu tivesse medo de falar sobre esse assunto, mas por ter vivido muito tempo vendo especulações rasas e assuntos repetitivos sendo falados sobre essa parte da palavra do Senhor, eu sempre tive muito cuidado em abordar esse assunto, porque é uma abordagem, de certa forma, muito séria e que precisa levar, de fato, o povo para a direção onde Jesus quer e não para onde eu acho. E é um assunto, falar de final dos tempos, falar de fim dos tempos, falar de fim do mundo, arrepia muita gente, né? Eu lembro quando eu era pequeno, quando o pregador ia falar de Apocalipse, todo mundo, meu Deus, Jesus está voltando, aquele medo na igreja, todo mundo de olho arregalado e aquela coisa. Por quê? Por que ter medo do melhor e maior acontecimento que o universo vai ver, que é a volta do Salvador? Mas por quê? A gente criou com o tempo, com a vida, uma cultura de se apegar tanto na terra e tanto na vida, que a volta de Cristo não parece ser prioridade para ninguém, porque a minha prioridade é outra. Eu preciso casar, eu preciso conquistar, eu preciso viajar, eu preciso comprar o carro do meu sonho, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso realizar algumas coisas nas quais eu criei algumas metas. Então, se Jesus voltar, vai atrapalhar. Essa é a cultura que muitos de nós criamos com o tempo. Inclusive, eu posso até dizer que parte dessa cultura também foi formada com as especulações que nós ouvimos com o tempo, com as falas que distorceram o sentido da volta de Cristo. Então, desde o domingo passado em diante, eu já estava sendo ministrado pelo Senhor sobre esse assunto, diante de tantos acontecimentos que nós vimos e ouvimos falar no mundo, no nosso país. E isso tem me incomodado. Eu tenho perguntado para o Senhor sobre tudo que tem acontecido. E a minha pergunta era essa: Deus, o que eu vou falar para a sua igreja sobre essa questão? Eles precisam ouvir algo. Eu não posso negligenciar essa parte, mas eu preciso trazer o que o Senhor quer falar, não o que eu acho. Porque por muito tempo a gente ouviu a teologia do cagaço, né? A teologia é para botar medo na igreja. Quando se fala de volta de Cristo, é para botar medo no crente. O crente sai da igreja, meu Deus, com aquele medo, com aquele frio na barriga, com aquele frio na espinha, porque foi trazido um conteúdo com um viés de medo. Mas por que ter medo da volta do meu Redentor? Por que ter medo do fim desse plano no qual nós vivemos, para iniciar o plano eterno no qual nós falamos desde pequenos? Não faz sentido ter medo disso. E eu sempre tive essa questão, meu Deus, por que foi criado em nós um medo, um receio? Aí a gente escuta essas falas, né? Se preparem, Jesus está voltando, os sinais, aí bota medo em todo mundo, mas falou que Jesus está vindo, ok, a volta de Cristo é ok, Jesus vai voltar. Isso é algo que é um ponto ok na palavra e para a nossa vida. Mas em relação ao dia que eu sei sobre isso e até ele vir, fica um limbo, fica um buraco que a gente não... Só sobra medo. Mas em nome de Jesus, esse medo hoje vai acabar, amém? Amém. E nós vamos saber o que fazer nesse período. E é muito bom a gente saber o que fazer. Então vamos de notícias, com o noticiário mais real e de menos fake news que o universo tem, que é a palavra do Senhor, com um jornalista âncora chamado Jesus Cristo. Meu Deus, esse jornalista é top. E ele trouxe algumas notícias sobre o final do mundo, gente, que fazem muito sentido, que realmente aconteceram e vão acontecer. Então vamos lá, Lucas 21, versículo 8. Nessas notícias eu posso acreditar, justamente porque Jesus está avisando para a gente não acreditar em qualquer outra notícia, em qualquer outra pessoa. Então olha o que ele nos diz aqui, ó. Cuidado. Jesus respondeu, cuidado para não serem enganados, ó. Porque virão muitas outras notícias, outros falsos mestres,
Pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. O tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Olha, não é antagônico ao que muitos profetas dizem? Dá um brilhinho no céu, já aparece notificação no YouTube. Pastor fala do final dos tempos. Aí é só fala da teologia do cagaço, é só o botamento da gente. E não sei o que lá, e a gente fica assim, meu Deus, a gente fica com medo, aí a gente não quer, a gente perde aquele senso, né, de futuro, de investimento, de vida, que Jesus está voltando mesmo, vou largar tudo, vou abandonar tudo, vou não sei o que lá, por quê? Ele está falando que, ó, é para não ter medo. Só que as pessoas fazem o quê? Botam medo. Então, gente, já está tirando metade dos nossos problemas aqui na palavra. Ó, é necessário, primeiro, que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então, está entendendo? Eu vou explicar muitas coisas sobre isso aqui hoje. Deixa eu ver até onde? Até 11. Então ele disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, duas verdades, isso tem várias, né? Mas eu anotei duas verdades sobre a volta de Cristo. Primeiro, que haverá sinais visíveis da volta de Cristo para todo mundo. Jesus não vai voltar escondido para um povo, ó, fala com ninguém não, mas eu voltei, ó, estou aqui. Não, ele não vai fazer isso. Esse tempo de Jesus, quando ele fazia milagres, só fala para ninguém, não fala que ninguém te curou, já passou. Jesus já foi exposto ao mundo, queira você, queira não, queira você que acredita, queira você que não acredita, Jesus já se expôs, a glória de Jesus já está derramada sobre a terra, o Espírito Santo já desceu em Atos 2, o céu se abriu e até hoje nunca se fechou, as regiões celestiais estão acessíveis para mim, para você, desde Atos 2, e Jesus foi revelado. E a volta dele, os sinais da volta dele serão vistos. A palavra diz, todo olho verá e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, não pense que alguém vai saber antes de alguém. Não, o mundo verá. O mundo verá, vai ser algo que vai ser inevitável, vai ser algo transcendente a qualquer barreira de comunicação, gente. Transcendente a qualquer língua, povo, nação, tecnologia, vai transcender todas as capacidades de comunicação do mundo. Então, os sinais são injustos, os sinais que Jesus está falando. De terremotos, sinais nos céus, na lua, no sol. Então, as pessoas ficam às vezes desesperadas porque pensam que os sinais são o fim. Então, dá um eclipse, acabou. Aí aparece aquele profeta no YouTube, falando que Jesus vai voltar daqui a 5 minutos, porque ele foi revelado. Ele tem uma conexão, ele tem um plano plus com os céus, que ele sabe de coisas que o resto do mundo não sabe. E ele vai revelar para você, aí ele fica te segurando na live, falando que ele quer te vender um curso sobre Apocalipse, de alguma revelação que ele teve, que você nunca viu. E assim vai as falcatruas do evangelho barato que a gente tem visto. É assim que funciona. E muita gente caindo nisso. Por quê? Eles usam ferramentas que nos amedrontam. E por causa desse medo, o que a gente faz? Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Então, já que ele está vendendo um curso, eu quero pegar esse curso, porque eu quero ter mais conhecimento. Mas Jesus está aqui claramente falando, não tenham medo. Os sinais não são o fim. Não vai acabar imediatamente. Ele está falando aqui, ó, mas o fim não virá imediatamente. Então quem fala em qualquer sinal que acontece, que já está, esse já está fora. Estão entendendo, gente? Amém? Amém mesmo? Ou você quer continuar sendo enganado? Aí você me avisa aí, porque estou tentando desmistificar. Então as pessoas ficam desesperadas, falando que o mundo está acabando, perdendo o sentido da vida, perdendo o sentido do horizonte da vida. Porque elas se desesperam. Gente, até o último segundo, Deus nos convoca a estar posicionados. Nós vamos entender toda essa questão aqui. Então, acaba trazendo alarmes desnecessários, caos. E algumas desses causadores de caos é a tia do Zap, né?
que manda aqueles vídeos que aconteceu há 4 anos atrás. Aí ela pensa que aconteceu hoje. Olha aqui, meu filho, olha aqui, meu neto. Está acontecendo aqui não sei onde. Não foi nem ali, foi em outro país, fora. Mas que as pessoas ficam compartilhando um monte de vídeo, um monte de coisa. Fica doido. Meu Deus, por quê? Isso porque não estão vendo o maior noticiário que o mundo tem. Eu não preciso ter medo dessas coisas. Primeiro, porque eu sou filho de Deus. A palavra diz que os filhos de Deus o diabo não toca. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente eu descanso. Então tem verdades sobre o Senhor e sobre mim que eu preciso encontrar na palavra e não no que o mundo fala, não no que os outros falam, nesses alarmes caóticos, né, dos profetas do caos, assustando todo mundo. Então a gente tem que cuidar. Então entendeu, gente? Os sinais serão visíveis a todos, amém? Outra verdade que eu preciso pontuar na minha vida é que ninguém sabe a hora nem o dia. O problema é que tem gente que... Sabe essa galera da internet que fala assim, eu visitei o inferno, Jesus me levou no inferno 4 vezes. Tem aquela irmã, como é que é o nome daquela irmã, cara? A irmã Nadia, que era uma benção aquela mulher, gente. Muitas revelações. Muitos revelamentos. Cara, aquela mulher visita o inferno toda semana. Por que ela não vai no céu, gente? Não tem um lugar melhor para ela ir, não? Um restaurante, uma igreja? O que tem no inferno para ficar visitando aquele lugar, gente? Ela deve ter algum conchavo com o diabo, alguma coisa, né? Algum negócio, algum vínculo. Mas a gente fica perdendo tempo com essas revelações e acreditando que pessoas... Meu Deus, preciso fazer uma live. Deus me revelou que é o dia 2020, não sei quanto, tal hora, Jesus... Vocês sabem, gente, que eu estou falando verdade, sim ou não? Que tem um bando de gente... Quer ver quando era anos 90, né? Quando ia virar o 2000. Meu Deus, do ano 2000 era o caos. Era o bug do milênio, o bug do não sei o que lá, o bug do inferno, o bug do de Satanás. Era um bando de gente querendo se promover, trazendo caos. Vamos ler o que a palavra diz? Aqui diz a verdade. Mateus 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Se Jesus está falando isso, gente, quem é esse profeta, 4ª pessoa da Trindade, Jesus Júnior, que sabe mais do que Jesus? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí, tu vai continuar acreditando nesses profetas do caos, esses sem vergonhas, que estão tirando dinheiro de um bando de gente inocente, com medo, pessoas que não conhecem muito bem a palavra e ficam com medo quando entram nesse assunto. Aí esses sem vergonhas estão tirando dinheiro do bolso de pessoas inocentes. Vocês estão entendendo, gente? Então eu prefiro trazer a verdade, porque a verdade liberta a gente. Vocês vão sair daqui sem medo da volta de Cristo, pelo contrário, com prazer na vinda de Cristo. Que é isso que o verdadeiro crente tem que ter. Jesus volta agora, porque o maior acontecimento da minha vida seria a volta do Senhor vindo nas nuvens e resgatar o seu povo. Esse é o melhor acontecimento. Mas por aí não entender totalmente isso, a gente prefere algumas coisas que acontecem aqui, parecem mais legais, mais atraentes. E a gente os noivos ficam tudo apavorados quando falam para Jesus voltar hoje, né? Ah, Jesus, hoje não. Tá quase chegando a minha data. Estão me guardando até aqui numa santidade danada aqui. E o senhor está com esse papo de voltar amanhã? Que é isso, Jesus? Olha o Giovanni chorando ali já. Depois de setembro, assim, né, Giovanni? Lá para outubro, assim, tava bom, né? Um mesinho assim de casado para aproveitar bastante, né? Deu... Tá vendo? Assim que a gente conhece o coração do povo, tá vendo? Ai, Jesus, volta logo. Eu trouxe aqui, gente, nada de místico, tá, gente? Só trouxe algumas notícias que são cumprimentos do que Jesus falou. Né? Se você olhar para Lucas 21:9, ele fala assim, ó: quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo, é necessário que tudo isso aconteça.
Mas o fim não virá imediatamente. Guerras e rebeliões, olha a guerra da Ucrânia com a Rússia. 2 anos de guerra. Existe um segredo de Estado, né, que eles não fornecem esses dados de soldados abatidos. Isso tu não vai encontrar em lugar nenhum, e tem as especulações, né? E especulam aí que tem mais de 300 mil soldados mortos já nessa guerra. Olha o tanto de gente que já morreu nessa guerra. Não sei, não posso dizer que esse dado é verdade. Dizem também que tem mais de 10.500 civis que morreram também por causa dessa guerra. Dentro desses civis, que é um número que eles podem dizer e abrir, né? Enquanto eu vou falando, bota ali as fotos ali, só para o pessoal ter uma experiência visual também sobre o que eu estou falando. Aquelas 2 fotos da Rússia lá, da Rússia com a Ucrânia, do pessoal foragido. Só de foragidos, só de pessoal que fugiu, tanto para o interior do país, no outro lugar do país, quanto para outros países, passa de 12 milhões de pessoas que fugiram já da Ucrânia por causa da guerra. Então, isso aí são foragidos, pessoas que estão fugindo. Então, se a gente olhar para essa realidade, Jesus falou isso ou não? Sim ou não? Agora, não é ser frio quanto às pessoas, logicamente que não. Nós nos sensibilizamos e ficamos também temerosos, porque é uma situação terrível. Porém, nós não podemos ter medo dessa situação, linkando a volta de Cristo com isso. Jesus está falando que está claro. Não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Porque existe uma missão no meio disso que a gente vai chegar lá na frente. Então, esse aqui é de um terremoto que aconteceu ano passado na Turquia e na Síria. Olha um homem segurando a mão da mulher no colchão ali. Aparentemente, parece que ela está viva debaixo dos escombros. Olha o que aconteceu. 50 mil pessoas morreram nesse terremoto. Jesus falou de terremotos, de sinais, de muitas coisas terríveis que vão acontecer, sinais da vinda de Cristo. Também tem sinais nos céus, né? Tem um anel de fogo que aconteceu em 2019, que é um eclipse solar, que aí ficou esse efeito aí bem lindo do sol. Só que o que acontece? Acontece um negócio desse aqui, aí os profetas do caos já aparecem no YouTube, né? Recebi aqui uma notícia do céu. Nem Jesus sabe, eu peguei primeiro. Cara, vai enganar outro, né, cara? Vai enganar outro. Isso aqui são sinais que Jesus avisou que ia ter. São sinais, mas são sinais para não botar medo, são coisas que cumprem o que ele falou, porque Deus é fiel à sua palavra, o que ele fala acontece. E Jesus falou. Tem também a estrela, essa aqui foi o cometa que passou em Portugal. Quem ficou sabendo aí semana passada? Espanha e Portugal passou lá, né? Passou lá na tua família e ficou sabendo lá, ô Adão? Viram lá, não? Naquela região lá, viram? Então tem amigos meus do CI lá de Itajaí, aquele rapaz que trabalha com ar-condicionado lá, esqueci o nome dele, que mora em Portugal, ele também, eu ouvi o barulho bem forte desse cometa aí. Tem gente que chama de cometa, tem gente que fala meteoro, o problema é seu, chama do que tu quiser. Para mim, cometa, meteoro é qualquer coisa. Sei que ele passou, e à noite ficou um dia. Essa é uma das milhares de imagens, vídeos que tem do cometa passando. Essa aqui é conhecida estrela de Belém, que aconteceu em 2020, é o alinhamento de Júpiter e Saturno, se eu não me engano, que criam essa beleza ali, aquela estrela linda ali, que aconteceu há 800 anos atrás, e aconteceu agora, um alinhamento muito, muito diferente que acontece. Agora, por esses dias, entre hoje, amanhã e terça, vai acontecer um alinhamento de 6 planetas. Vai ser incrível também, infelizmente, o brasileiro não paga as contas, a gente não consegue ver nunca essas coisas. Sempre na Europa, sempre nesses lugares mais bonitos, mais chique, né? O brasileiro sempre vê assim, o brasileiro é aquele que compra o ingresso do show atrás da coluna. Sempre que acontece essas coisas legais, o brasileiro não consegue assistir, cara. Parece que nós somos assim, o que é isso, cara? Não pode ser um lugar mais legal? Mas a gente sempre está atrás da coluna. Esse a gente não vai ver, o anel de fogo a gente também não viu. É tudo lá para o Oriente Médio, para a Europa, aquela região lá. Não sei se eles pagam mais imposto, né? Não sei o que acontece. Que a gente é um monte de tupiniquim aqui, índio, né, cara, no Brasil, né? Fazer o quê, né? Mas são sinais. Jesus avisou, Jesus falou que são sinais. Olha aqui, versículo 25, vamos ler lá, 25, Lucas 21, 25.
Ó, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. São falas de Jesus. Eu não estou mexendo. Talvez, se eu não avisasse você sobre o medo, com essas falas você ia ficar tudo... Eu poderia usar isso aqui para botar medo em vocês. Gente, tá vendo aqui? Sinal da vinda de Cristo? É isso aqui, ó o sol, não sei o que lá. Não, eu só estou dizendo o cumprimento. Jesus falou, ele disse, aconteceu, mas no meio disso aqui não é para ter medo, porque são coisas que vão acontecer. Se você vê desastres, olha as fotos lá do Rio Grande, duas fotinhas que eu trouxe só. O maior desastre que o nosso país já viu, já viveu. Olha ali a Van, o Renan foi lá ajudar, né? Limparam 18 casas lá, né, Renan? Foram lá com uma equipe, fizeram uma limpa lá, ajudaram muitas pessoas. A nossa igreja ficou lá praticamente 2 semanas, o pessoal da sede lá ajudando famílias, entregando comidas, fazendo orações e visitando as pessoas. O maior desastre que a gente já viu aqui, como brasileiro. Então são desastres que a palavra está dizendo, né? E o que eu vejo sobre tudo isso? É que a volta de Cristo já está falado, está sacramentado pelo Senhor. Deus sabe o dia, a hora certinho. O plano de salvação já foi estabelecido através de Jesus da cruz. Nós somos filhos resgatados, salvos pelo sangue de Jesus. Nós participamos do plano de salvação do Senhor. Estamos aqui. E a gente precisa entender quem nós somos nessa história. Porque a gente não sabe o dia e a hora, mas a gente está aqui vivendo. Então, no meio desse período entre nós fomos encontrados pelo Senhor, recebemos a notícia do Evangelho, da salvação, e recebemos também um aviso que Jesus está voltando. Então esse é um ponto da nossa vida. Até que esse ponto comece e até que Jesus volte, existe um período. E nesse período Deus nos dá um nome. Vamos ver aqui Mateus 24, 44. Vamos ver como é que Deus quem nós somos para Deus nesse período. Mateus 24, 44, olha só. Olha como Deus nos considera. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Entendido, né? 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhe dar alimentos no tempo devido? Feliz o servo que o Senhor encontra fazendo isso quando voltar. Aqui é uma cena de um senhor, de um patrão, de um dono, aonde ele encarrega um servo para cuidar dos outros servos, certo? E esse senhor, ele sai de cena. Ele sai de cena, só que um dia ele volta. E o que ele está falando aqui? Feliz é esse servo que ficou encarregado de cuidar dos outros servos, de ser encontrado na volta desse seu senhor, trabalhando e cuidando. Feliz é ele, porque está vendo a cena muito parecida com o que nós estamos vivendo. E olha aqui, nós lemos o 45, certo? 46, o 46 já lemos também, 47. Garanto que ele os encarregará todos os seus bens. O que ele está dizendo? Se esse servo for encontrado na volta do Senhor, trabalhando fielmente ao propósito que ele foi estabelecido, ele vai receber todos os bens do seu Senhor. Ele vai receber tudo que há no Senhor para ele. Porém, tem outro lado da história. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: o meu senhor está demorando. Então comece a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espere, numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem que essa cena que Jesus está criando
parece muito com uma igreja, porque Deus nos colocou aqui para cuidar dos filhos dele. E isso não é um trabalho só meu como pastor ou só de algum líder dessa igreja, porque existe uma dinâmica padrão do encontro com Cristo, que eu vou mostrar para vocês aqui. A dinâmica padrão que Jesus nos dá quando nos encontra. Primeiro, Ele nos dá a salvação. Ele nos salvou. E na salvação, Ele nos dá o perdão. Ele nos perdoa de todos os pecados. E amém? A Bíblia fala que o sangue de Cristo foi derramado para que perdoasse todos os pecados. Terceiro, nós recebemos, lá em Tito fala, que nós recebemos o lavar regenerador do Espírito Santo. Porque nós, quando estávamos na nossa vida de pecado, nossa vida de egoísmo, de prazeres carnais, nós nos destruímos a nossa alma, o nosso corpo. Então, quando recebemos esse lavar regenerador, nós recebemos essa regeneração do Senhor. Nós recebemos uma revigoração do Senhor. E daí vem o batismo com o Espírito Santo, que é a capacitação que Ele nos dá. Lembra semana passada? Quem estava aqui semana passada sabe que é o batismo com o Espírito Santo, é a capacitação. Para quê? Para que eu fique só capacitado? Não. Que é o quinto elemento do encontro com Jesus, que é o envio, a missão que Deus nos dá para desenvolver em outros filhos a transformação que foi desenvolvida em nós. Então, os seus testemunhos, os dilemas que você passou na sua vida, que Deus te ajudou, as curas que você recebeu, a transformação que você recebeu, não é para ficar só em você. É para você ser abençoado, você ser restaurado e essa bênção ser repartida com outras pessoas. E daí nós nos tornamos esse trabalhador dessa fala de Jesus, que Jesus deixa a gente com outros servos, olha a cena, para cuidar e dar alimento. Quem precisa de alimento? Quem está com fome. A pessoa que está sem Jesus está com fome, porque não está se alimentando do pão da vida. E nós já recebemos o pão da vida. E esse pão não acaba, é aquele pão infinito, que você come hoje, vai comer amanhã, vai comer terça-feira, ele nunca vai terminar. E não é só para eu me alimentar, é para eu dividir com outras pessoas. E pode ter certeza que esse pão nunca vai acabar. Porque essa é a minha missão. E ele se compromete com essa missão. Se você de fato se entregar para a missão que Deus te deu, pode ter certeza que os recursos nunca acabarão. Porque os recursos não são nossos, os recursos são de Deus. E o maior interessado em que você entre na missão com Deus é o próprio Deus. Ele jamais vai deixar com que os recursos se acabem. Então você entendeu que temos esses 5 passos, amém? Está comigo, amém? Mas onde está o problema? Mas por que eu não vivo isso? Por que eu parei em algum desses pontos? Tudo bem, recebi a salvação, glória a Deus, recebi o perdão. De vez em quando eu me sinto meio sem perdão, mas eu lembro que Jesus me perdoou, daí eu fico bem de novo. Eu recebi o lavar regenerador do Espírito Santo, eu percebo que eu tenho dons, algumas habilidades, então eu percebo que o Espírito Santo já está na minha vida, mas por que eu ainda não saí da casca, não desenvolvi, não me movimentei? Alguma coisa está faltando. Eu fiquei me perguntando, onde é que está o problema? O problema está porque estamos distraídos com a vida no mundo. E nem com o pecado, gente. Estamos distraídos com coisas que nem são pecados. Estamos distraídos como a Bíblia fala sobre os tempos de Noé. Vamos ler? Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Palavras de Jesus, eu não estou inventando nada, gente, pelo amor de Deus. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui está um grande problema para a nossa vida. Porque nós recebemos a salvação, nós recebemos o perdão, nós recebemos a restauração, nós recebemos o Espírito Santo, mas nós não estamos envolvidos o bastante
Porque estamos tão distraídos com as nossas próprias realizações, estamos tão ocupados com os planos criados por nós mesmos, que um homem vai estar pregando e construindo uma arca durante 100 anos e eu não vou perceber. Olha o perigo. Gente, na época não chovia. Na época era um orvalho bem forte que descia sobre a terra. Então tinha um doido, o meu vizinho doido, falando que ia chover. Tá doido, né? Não chove, não existe isso. Não, e não vai chover é pouco ainda. Vai chover que vai inundar é tudo. Não, o cara tá de doido, tá de brincadeira. E outra, eu vou construir um negócio aqui, se tu quiser vir me ajuda. Quanto tempo ele ficou construindo essa arca, gente? Gente, 100 anos. Durante 100 anos ele ficou construindo e pregando. Pregando a palavra e pregando prego. E eu e você, tão distraídos, que quando fechou a porta a gente nem percebeu. Olha o perigo. Sabe por quê? Nós já tivemos um encontro com Jesus. Então não era para a gente estar distraído. Nós já tivemos o lavar regenerador do Espírito Santo. Não era para eu estar tão distraído assim. Não era para eu estar tão ocupado assim com as minhas realizações. Eu preciso estudar, me preparar, ter uma boa profissão, ter uma família com boas condições. Deus quer sim que eu more numa casa boa. Deus quer sim que eu coma comida boa de qualidade. Deus quer sim que eu me vista bem, que eu me mova bem com um bom carro. Não existe problema nenhum em termos bens materiais, não existe problema nenhum. Mas aonde está a prioridade da nossa vida? Aqui está o ponto. Porque nós sabemos sobre a vinda. E nós sabemos sobre a urgência? Nós sabemos sobre a urgência, mas a gente posiciona a urgência no lugar errado. Porque a gente fica com esses discursos de medo que nós ouvíamos, porque as pessoas subiam e falavam: Jesus está voltando, se consertem com aquela pressa, tenham pressa. Não, Jesus vai voltar e ponto final. A vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Quem estiver distraído vai acontecer alguma coisa. Um presente misterioso a Jesus. Tu sabe, né? E a urgência do Evangelho não é sobre eu colocar medo na humanidade sobre Jesus voltar. Mas a urgência do Evangelho está muito mais posicionada no meu hoje. E no hoje das pessoas que não conhecem Jesus. Por quê? Eu não sei quantos dias mais eu tenho na terra vivo. Então se hoje, agora, eu não me posicionar no Senhor e gastar a minha vida, os meus recursos, a minha voz, os meus dons, as minhas habilidades, em direção à missão e o propósito que Deus me deu, isso é urgente, porque eu não sei se amanhã eu tenho para fazer, então eu preciso fazer agora. Porque eu não posso deixar assim, quando eu me formar eu começo a me envolver mais, quando eu me casar eu começo, quando eu tiver mais condições financeiras eu faço. Não, não é sobre eu ter algo, sobre eu saber algo, sobre eu poder algo, é sobre eu querer ou não querer fazer algo. Porque se você não tiver nenhum nível de recurso, se você disser sim para o Senhor, os recursos chegarão na mesma hora. Porque a obra é dele, não é nossa. O interesse é dele, não é nosso. E nós estamos distraídos, vivendo uma vida negligente. E existe outro lado da urgência, de pessoas que estão morrendo sem conhecer o Redentor. Quantas pessoas nos últimos 7 dias já tiraram a sua própria vida? E quem sabe se eu tivesse investido a minha vida o bastante para chegar nessas pessoas, eu tenho certeza que se elas conhecessem um pouco do Salvador que me salvou, elas iriam desistir de tirar a própria vida. Mas por elas não conhecerem, estarem na escuridão. Quantas pessoas hoje, nessa noite, escolheram ir para uma festa com muitas drogas, muita prostituição, com muita bebida, porque elas estão de forma inocente ou sem noção, buscando uma alegria na qual elas não conhecem, mas porque ninguém falou o caminho, a verdade, a vida para essa pessoa.
E existe uma urgência, porque as pessoas estão se destruindo, estão morrendo, e a urgência é para elas. A urgência não é sobre um medo de Jesus voltar. A urgência é enquanto que essa pessoa não se acabe numa bola de fogo, eu tenho que correr atrás dela e falar de Jesus para ela. Eu tenho que ser um reino para ela. Eu tenho que ser igreja para essas pessoas. Quantos vizinhos nós já paramos para falar um pouco, não sobre igreja, não sobre aquele evangeliquez, não sobre aquele coisa de crente chato, mas ser Jesus para o teu vizinho. Talvez o nosso vizinho ache que a gente é um perdido, que o nosso comportamento em casa é perdido. A gritaria parece um show de horrores dentro de casa. É uma loucura, uma brigaceira. Como que estamos sendo Jesus para a humanidade? Jesus falou, determinou que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós já fomos expostos por Jesus. E muitos de nós estamos nos escondendo por medo, por falta de conhecimento às vezes, por falta de intimidade com o Senhor. As pessoas precisam de algo, de uma força maior na qual elas não conhecem. E nós sabemos que força maior essa se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Só que eles não sabem. E às vezes por um nível muito grande de religiosidade, muitos não querem nem saber porque tem raiva do religioso. Ou então estão inocentes por causa dos negligentes que não falam nada também. Então, eu e você temos que entender que entre o encontro com Jesus e a volta de Jesus, esse período meu e seu é um período de trabalho. Trabalho pelo reino. Deus nos deu um privilégio, um presente de participar da obra salvadora de Jesus. É um privilégio, gente. E às vezes a gente acha um peso. A gente acha, nossa, que coisa, tem que ir lá, meu Deus do céu. Ai, Jesus, tem que ir lá numa escala. Ai, Senhor, meu Deus do céu. Gente, é um privilégio tu andar pelas ruas. Eu sou salvo, eu sou remido pelo sangue de Jesus. Eu fui encontrado pelo Senhor, a minha família foi transformada. Às vezes eu olho assim em volta, eu fico pensando, meu Deus, como Deus... De vez em quando eu estou andando com aquele, eu falo assim, Deus, Keila, eu sou muito sortudo em Deus, eu falo com ela. Deus tem me dado a família que Ele me deu, a mulher que Ele me deu, que sorte a minha. Olha, Deus te cegou assim por uns meses, para tu ser conquistada por mim, porque não pode, não existe possibilidade. Eu acho que Deus é bom demais com a gente não reparte isso com ninguém, gente. E as pessoas estão vivendo sem esperança. Hoje teve um velório aqui na cidade, que o casal veio aqui pedir um socorro da nossa igreja. E eu pedi ao pastor Frank, pode ir lá para nós, dar uma ajuda, que eu já estava programado para outra coisa, não tinha como sair, outro pastor também estava programado. Pastor Aline e pastor Delfim sempre muito solícitos, mas lá do outro lado da cidade, ia ser aqui perto. Eu lembrei, eu sei que o Frank é aquele cara que tu deu a missão, ele vai para cima. E ele todo feliz, cara, agradecendo o pastor, obrigado pela oportunidade de servir num domingo, que às vezes ele poderia comer com tranquilidade, ficar descansando. Não, foi servir porque quem entende o privilégio de servir, vai servir sempre com alegria. Porque é uma alegria. Isso não é fake não, gente. Isso não é romantizar a obra de Deus não. Porque não é só emoção, é entendimento. Enquanto eu estou nesse período de espera, eu sou um trabalhador. E agora nós temos aqui 2 tipos de trabalhadores que Jesus fala, né? Ele fala do fiel e sensato, aquele que mesmo com a ausência do seu Senhor, ele se manteve na posição, cuidando dos outros servos, alimentando os outros servos. E teve o servo mau, que pensou na sua mente, esse meu Senhor vai demorar mesmo, quer saber? Eu vou comer, vou beber, vou me acabar aqui, eu vou arrumar problema com todo mundo, eu não quero saber de ninguém. Eu quero saber de mim, só do meu umbigo mesmo, porque quem cuida de mim sou eu. É desse jeito. Então nós temos 2 tipos de trabalhadores. Primeiro, o servo mau. Anotei 2 características dele. O servo mau, a primeira característica do servo mau é ingratidão. Por que ingratidão? Porque nós somos aquele que já recebeu o maior presente que o universo poderia nos dar, que se chama Jesus, aquele que nos redimiu na cruz.
Aquele que olhou para você e para mim, mesmo o pecador, nos amou e nos resgatou. É aquele que olha para mim e para você todos os dias e ama e perdoa todos nós. Ele nos dá presentes diários, nos dá a saúde, nos deu a casa que nós moramos, nos deu a família que nós temos, nos dá o alimento que todo dia a gente come. Sabe, a gente tinha que ter um pouquinho mais de temor sobre os benefícios que nós temos e entender que eles só estão na nossa mão porque Deus deu. E a gente se acha entendendo e achando que foi por causa do meu esforço. E o servo ingrato, ele não olha para o presente maior que Deus deu e vive uma vida buscando mais e mais presentes, mais e mais bênçãos. Ele não olha para o que ele já tem, ele reclama pelo que ele não tem. Então ele fica dia após dia utilizando o relacionamento com Deus, que deveria ser um relacionamento de serviço, de trabalho, de adoração, de entrega, de diligência com o seu reino, com as pessoas. Ele poderia estar usando a sua vida desse jeito, mas como ele está usando a sua vida, Deus, eu não tenho tal coisa, eu vou te buscar, eu vou orar 7 dias, eu sei que o Senhor vai responder, eu vou fazer uma campanha aqui que vai agradar o Senhor, eu vou fazer uma campanha de fé que vai mover a sua mão e vai trazer as ricas bênçãos nas quais eu estou precisando. Esse é o relacionamento que muitos de nós temos, de buscando coisas e bênçãos e matéria, e não agradecendo todos os dias. Deus, eu sei quem eu sou. Se eu fosse o Senhor, eu não me salvava. Eu me conheço. Se eu fosse o Senhor, eu não me amava. Mas já que o seu amor é uma dimensão eterna, Ele nos amou com amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dEle. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu e você só estamos aqui sentados, desfrutando da sua bondade, porque Ele nos trouxe até aqui. Sabe, nós precisamos voltar a esse amor que reconhece as pequenas coisas que o Senhor faz por nós. Na verdade, não são pequenas coisas, gente. Só amar eu e você, a tranqueira que nós somos, é uma coisa muito grande. Que às vezes nem a nossa esposa suporta a gente. Você ri porque é verdade. Isso já é grande. Então tá vendo a grandeza do amor de Deus sobre nós todo dia? O dia que tu acorda atravessado, azedo, reclamando de tudo, Deus olha para você, tá aí o meu filho amado. Se não fosse Jesus no meio, era um raio na cabeça. Mas tá aí o meu filho amado. Deus não olha mais você e eu com um olhar de ira, porque sobre nós está o sangue de Cristo derramado na cruz. Deus olha para nós, Ele olha com, sabe aquele óculos que a gente usava antigamente, que era uma mentira, o óculos 3D, lembra que era uma coisinha vermelha, uma azul assim, né, de um plásticozinho assim? É como se fosse um óculos dos dois vermelhos, e Deus botasse aquela lente, e aquele óculos tinha o nome Jesus Cristo, assim, ele olha assim, é todo mundo vermelho do sangue de Jesus. Então a gente deveria lembrar dessas coisas e ser mais grato ao Senhor, sabe? E outra característica de um servo mau é que ele é negligente. Ele já foi salvo, já foi perdoado, já foi regenerado, já foi batizado e capacitado, mas ele não quer ser enviado. Ele não se submete ao envio e aos desgastes do envio. Porque a gente acha que eu já me desgasto demais na minha vida normal, profissional, material, e ainda ter que me incomodar com outras coisas. Eu preciso descansar. A gente tem que entender que o dia que eu fui encontrado por Jesus, ali eu bati o meu cartão. E a hora está correndo. Ele me considera um trabalhador. E ele vai voltar. E a gente não lembra desse status que nós temos diante do Senhor. E que trabalho é esse? É se entregar nas mãos de Deus. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouquinho, já estou indo para o final da palavra. O negligente é aquele que sabe o que deveria estar fazendo.
Eu não falo, gente, somente no âmbito eclesiástico, porque eu como pastor, eu tendencio o meu assunto sempre no meio igreja, mas eu não quero que você entenda que eu estou te convencendo a ser um voluntário da minha igreja, não. Eu não estou te convencendo a ser um robozinho do CI Blumenau e trabalhar, não. Deus confiou coisas para a gente, uma delas é o ministério, outra é a tua família. Se você não sabe, eu prego muito isso em casamento. Você, mulher, é a representação da presença do Senhor para o seu marido. E como você tem tratado o seu marido? Será que o jeito que você trata ele é o jeito que Deus trata? Sem paciência, igual uma onça braba, metendo a unha e os dentes nele, a qualquer custo. Qualquer probleminha, já vem para cima. Atacando igual uma onça cheia de fome. Não tem paciência, não tem amor, não tem graça, não tem misericórdia. Deixa eu lembrar, você é uma princesa, você não é uma onça braba. Você é uma princesa que tem uma voz doce, então usa a sua voz doce para adoçar a vida do seu esposo, dos seus filhos. Para diminuir o clima, para dar uma baixada na poeira da família. E você é aquele ponto, sabe? Tá um caos, você chega... A paz chegou na casa. Sabe por quê? A unção disso está na tua vida, mulher. E você precisa usar isso. Mas normalmente, vocês têm que entender, gente, que o software do homem, ele é um antigo do seu. O seu software veio depois, você é atualizada. Então teve coisas que não está no cérebro do homem, que está só no seu. Então tem coisas que o homem não pensa. Não porque ele é um relaxado, negligente. É porque não está no software. Mas no seu tá, então você tem que ter paciência. E tem que tentar ajudar o homem a ser melhor. Dar oportunidade de melhorar esse homem. E não só brigar, não só reclamar, não só gritar, não só engrossar a voz, não só virar um soldado romano dentro de casa. Uma guerra. Você deixou a toalha molhada em cima da cama, já tira a espada e vai para brigar. Eu não aguento mais isso. Não, gente. Chama o seu amor com calma, vem cá, pega na mãozinha dele assim, ó. Essa mão sedosa que Deus te deu. Bem gostoso assim, ó, pega bem assim, vem cá, meu amor. Aí tá indo pro quarto, né? Aí ele vai pensar assim, ou ela vai me matar, vai jogar debaixo da cama, ou ela tá querendo alguma coisa, né? Olha aqui, meu amor, essa toalha está úmida. Ela está umedecendo bem o meu lado da cama. Tem que ter calma para dizer um discurso desse, né? E estamos chegando no inverno. Quando eu deitava, está frio, meu amor, minha vida, vem cá me dar um beijo. Ai, Jesus. Tem que ter muito Jesus nessa vida para fazer um negócio desse. Mas se eu e você não fazemos essas coisas, estamos negligenciando porque Deus deu essa tranqueirinha para você cuidar. Olha para o teu marido e fala assim, ô tranqueira, eu te amo tanto. Ah, minha tranqueira que Jesus me deu. Oh, minha tranqueirinha. É isso. E os rapazes, vocês têm honrado a sua mulher? Vocês têm honrado a mulher que Deus deu para vocês? Vocês têm protegido a mulher que Deus deu para vocês? Vocês têm se colocado na frente dos problemas, se expondo, porque você é a parte bruta da história. Você é a parte forte da história. Você que tem que se desgastar. Mas onde estamos? Vendo o Flamengo no sofá. O povo já fica todo no fervo, tá vendo? Eu não sei se eu estou arrumando problema ou solução, né? Mas o servo mau é aquele que não cuida das missões que Deus nos deu, e uma delas é a nossa família. Então trabalhe, faça hora extra, estude, busque mais recursos para que sua família tenha mais condições. Essa é a tua missão. Não deixe de falar sobre a palavra na tua casa. Conduza a tua família na oração e na busca da palavra. Essa é a função tua.
E a gente vê muitos homens negligentes na palavra, na vida ministerial. Você vê muita mulherada fazendo muita coisa, buscando ao Senhor, fazendo tudo que pode, e os homens estão descansados. Servos maus, negligentes. Mas tem um lado bom da história. Mas antes de eu entrar, tem aqui a sentença para o servo mau, né? Não podia deixar de passar, né? A sentença está no versículo 51 de Mateus 24. Bota lá para todo mundo ler comigo. A sentença para o servo mau é o seguinte: Deus, o Senhor punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a sentença, gente. Só que também Jesus falou sobre o servo bom, o fiel e sensato. Fiel, quando ele usou fiel, a palavra grega que ele usou para fiel, ele usou a palavra pistos. A palavra pistos que Jesus usou era uma palavra que dá sentido sobre pessoas que conservaram a sua fé e se comprometeram num nível que seja digno de confiança. Esse é o servo fiel e sensato. Como que eu e você vamos receber as ricas e grandiosas bênçãos do Senhor que estamos aguardando, se nós não somos servos pistos? Se nós não somos de confiança? Olha o que Deus está fazendo nessa igreja. Deus está confiando tanto em nós, que está trazendo até mais cadeiras, para trazer mais filhos, porque Ele está confiando no povo que está vivendo nessa igreja. Não é sobre mim não, gente, é sobre nós. Porque nós temos uma cultura de acolhimento, de abraço, de olho no olho, de aperto de mão, de oi, tudo bem, como você está, de ficar conversando. Essa é a cultura dessa igreja. Então Deus vai olhar, claro que eu vou confiar mais gente, o pessoal vai cuidar bem. Agora, como que Ele vai confiar mais riquezas, se nós não somos fiéis no pouco que nós temos? Como que Ele vai confiar mais coisas, um cargo maior na empresa, algo maior na vida, se nós não somos fiéis o bastante para termos confiança em Deus nos dar ainda mais? Eu tenho falado já alguns cultos, gente, que Deus quer elevar o nível da vida das pessoas dessa igreja. Deixa eu falar uma coisa, gente, essas cadeiras estão sendo doadas para a nossa igreja. Em valores passa de 10 mil reais de oferta. São 120 cadeiras, cada uma a 115, 117 reais. Só que Deus sabe que membros nossos não teriam condição, um membro dar uma oferta dessa. Então Ele usou alguém de fora. Só que a minha oração é que Deus enriqueça os membros dessa casa, para que eles sejam capazes de impulsionar a obra de uma forma extraordinária. Estão entendendo, gente? Vocês estão se preparando para serem enriquecidos, como a palavra diz em Coríntios 9, para ser generosos em todas as ocasiões. Não só na hora da oferta, mas quando um cunhado precisar de um dinheiro, quando um irmão precisar de dinheiro, quando a mãe, quando o pai. Porque a gente já está preparado para ser abençoador. Estão entendendo, gente? Esse é o servo fiel. E o sensato é aquele que não joga tudo pro alto na loucura, né? Sabe por quê? Esse mesmo nível alto que Deus quer nos colocar, o nível alto causa pressão. Nós vamos sofrer pressões. Só que muita gente não está preparado para sofrer pressões. Tem gente que qualquer pressãozinha ela já endoida, já larga tudo, já não quer mais, já não aguenta, já fica triste, já chora, já se desespera. Porque não é sensato, não é porque é emocionado. Porque o sensato, o que o dicionário fala sobre a sensatez? É aquele que age e pensa com cautela, é prudente e equilibrado. Então como que você está esperando as ricas bênçãos do Senhor, se você não é uma pessoa equilibrada? Qualquer coisa já estoura, qualquer coisa não quer mais, não, então não quero mais nada. Então sai daqui, não, vou embora, não quero mais. Qualquer briguinha no teu casamento, então quero separar mesmo, então vou acabar com tudo. Qualquer coisa na empresa, quero sair dessa empresa, porque o chefe brigou comigo, não sei o que lá. Não aguenta nada. Não aguenta um raspão. Já viram aquele vídeo que fala, né, crianças dos anos 80? Eu passo assim na porta, pum. Bravo assim, né? Crianças dos anos 90. Bate a porta. Aí continua. Crianças dos anos 2000. Já chora, né? Crianças dos anos 2010. Aí já joga no chão. Eu tô morrendo, a porta quer me matar. A gente está cada vez mais sensível.
Deus quer olhar para eu e você e olhar a gente casca grossa. Pessoas que estão dispostas a passar grande sacrifício, sabe por quê? Pelos filhos dele que tem muito valor. Então nós como igreja, nós vamos passar um monte de estresse, gente. Entre nós, porque nós erramos entre nós, eu erro. Eu às vezes falo uma coisa que não deveria, eu penso uma coisa que não deveria, peço uma coisa na hora errada. Eu às vezes vou falar alguma coisa que não vai te agradar. Nós vamos se desagradar entre nós, acontece. Mas às vezes uma coisinha entre nós já está dando bomba. Imagina quando a gente tiver 1000 membros. Vamos se acabar numa bola de fogo? Deus quer que eu e você sejamos servos sensatos, equilibrados, que saiba. E sabe onde é que está o ponto-chave da sensatez? No Espírito Santo. Coisa que eu preguei semana passada, que eu posso até abordar outro dia. Que está lá no fruto do Espírito Santo. O último fruto, o que é? Domínio. Muitos de nós estamos muito crentes, fervorosos, entregues, fazendo tudo na igreja. Estamos envolvidos, mas não temos nenhum domínio próprio. Qualquer coisinha abala a gente, qualquer coisinha faz a gente desistir, qualquer coisinha a gente fica bravo, já fala mal. Ó o servo mal, bebia à vontade, comia e tratava mal os outros servos. Às vezes é isso que a gente está sendo. Insensato. Deus quer te dar muitas riquezas, mas você vai ter que saber ser sensato até para gastar essas riquezas. Não gastar com chiclete. Lembra a mãe da gente que falava assim, eu não posso. O que adianta dar muito dinheiro para esse menino? Vai gastar tudo em chiclete. Mas é lógico, a criança é insensata, ela não sabe o que fazer, ela é desequilibrada. Ela vai pegar R$1000, ó, vou lá na vendinha comprar tudo babalu. É isso que tu quer fazer com as coisas que Deus vai te dar, não? Mas Deus conta comigo e com você. Porque nesse período entre o nosso encontro e a volta, não é para ter medo, é para ter esperança da salvação. É para ter a alegria de que enquanto eu estava vivo, eu trabalhei muito para que muita gente pudesse ouvir o nome de Jesus. Eu entreguei a minha vida, tudo que eu tinha, para que mais pessoas pudessem ouvir o nome dele e poder receber essa salvação na qual eu recebi. Semana que vem nós vamos ter mais lugares para mais pessoas sentar. Vocês vão me ajudar a cuidar desse povo que vai chegar aqui, gente? Eu preciso contar com vocês. E esse vai ser uma próxima onda de crescimento dessa igreja. E eu não faço sozinho, eu preciso de vocês, de cada um de vocês, de cada sorriso, de cada abraço, de cada aperto de mão, de cada Deus abençoe, de cada cuidado, de cada conversa. Vocês são essenciais para o Senhor. Não é sobre mim, gente, é sobre o que o Senhor está fazendo. Então se apresentem, se posicionem, estejam de pé, posicionados, com a cabeça erguida, porque não é para ter medo, não é para se desesperar, não é para se esconder. Pelo contrário, Deus quer que eu e você nos expomos diante do mundo, porque eu e você somos luzes. Jesus falou, não se coloca uma luz debaixo do sofá, debaixo da mesa. A luz é por colocar no lugar de exposição. Então que brilhe a sua luz em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos cear?